Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Muito boa tarde. Estamos aqui fazendo esse vídeo para tratar de um assunto muito importante, que é o IPTU de Araguari, cujos carnês estão chegando na casa dos moradores e com verdadeiro absurdo promovido por essa administração. Então, por isso, a gente vem aqui esclarecer para vocês. Primeiramente, é importante dizer que das receitas previstas para 2025, o IPTU foi aquela que menos atingiu o índice, mais ou menos 50% do que estava previsto. Por quê? Primeiro, porque o IPTU está muito caro. Segundo, porque essa gestão resolveu levar todo mundo ao protesto, sabendo que tem 5 anos para receber o IPTU e está colocando em protesto imediatamente, o que significa uma despesa a mais para o contribuinte de Araguari com despesas de cartório, além dos juros e multas. Um erro, um equívoco. Isso poderia ser feito administrativamente e certamente nós teríamos uma receita maior para a prefeitura do IPTU, o que não ocorreu em 2025. E esse ano, novamente, o prefeito resolve fazer uma política de madrasta, contra o contribuinte de Araguari. Por isso, a receita do IPTU vem caindo em Araguari por incompetência dessa gestão. Mas falando especificamente do carnê, nós temos 2 problemas do IPTU de Araguari esse ano. Primeiro problema, geral, que é o reajuste de 4,9%, sem a devida aprovação da Câmara Municipal. Isso não é legal. O prefeito não pode, de forma alguma, de ofício, aumentar o valor do índice do IPTU. Não pode. Tem que passar pela Câmara por uma lei exclusiva. O prefeito não fez. Portanto, há uma ilegalidade nesse reajuste do IPTU. Fica muito claro isso. Em segundo lugar, também muito importante, é a atualização cadastral promovida pela prefeitura via vídeo monitoramento, ou seja, por foto de satélite ou de drone. Em relação a isso, nós temos que levar em consideração 2 fatores. A Justiça Brasileira, STJ e STF já definiu que é legal, sim, fazer a atualização cadastral de imóveis utilizando fotometria, ou seja, utilizando imagens de satélite ou de drone ou de avião, de helicóptero, enfim, fotos aéreas. Isso é possível, é legal. Desde que a prefeitura cumpra 2 fatores. Primeiro, é preciso que tenha uma lei específica para essa atualização cadastral por fotometria. É preciso ter uma lei. Araguari não fez a lei, portanto, ela está ilegal. É verdade que utilizar esse tipo de fotometria para atualizar está previsto, está citado no Código Tributário Municipal, que foi atualizado em 2022 pela Lei Complementar 203. É verdade, mas o STJ e o STF diz que precisa ter uma lei específica só para isso, e nós não temos em Araguari. Portanto, essa atualização utilizando esse sistema está ilegal. Segundo, é preciso que as pessoas sejam notificadas individualmente, ou seja, os proprietários desses imóveis que, porventura, precisam atualizar seu cadastro imobiliário, precisam ser notificados individualmente. E aí nós temos que em 2019, a prefeitura anunciou um recadastramento. E em outubro do ano passado, de 2025, anunciou que 9.500 proprietários seriam notificados. Nós não temos a informação se os 9.500 proprietários foram notificados. O que a gente tem de informação, inclusive hoje, na participação que tivemos no programa do Luiz Humberto, na Rádio Planalto, um morador, um contribuinte, ligou e disse que ele foi notificado e quando ele foi até a prefeitura, porque ele não concordava com a metragem,
a prefeitura falou que ele teria que contratar um engenheiro para fazer a atualização do imóvel e, a partir daí, regularizar a situação dele junto à Secretaria de Fazenda. Ocorre que a medição entre a fotometria, do caso dele, e a medição real feita pela engenheira, deu 80 metros a mais pela fotometria. 80 metros a mais. Ele teve um custo de pagar engenheira, no caso, fazer o processo, e ainda assim a prefeitura não queria aceitar a medição feita pela engenheira. Então, por isso que o STJ e o STF disse que quem tem que fazer essa medição tem que ser em loco por um fiscal da prefeitura junto com o engenheiro ou a engenheira contratada pelo morador, exatamente para evitar esse tipo de problema. Depois, a prefeitura acabou aceitando a medição da engenheira, mas é importante que a fotometria seja apenas uma ajuda e não uma determinação, porque pode ocorrer erros desse tamanho, 80 metros a mais. Palavras do senhor Wilson. É importante, então, a gente dizer que temos dois problemas no IPTU. O terceiro problema é que, no caso de Araguari, nosso Código Tributário prevê, por exemplo, IPTU progressivo para os terrenos que não são utilizados, que não atendem à Constituição Federal de 88 e muito menos o Estatuto das Cidades, que determina que imóveis, terrenos que não são utilizados, que eles tenham um IPTU progressivo, ou seja, aumentar a sua alíquota ano a ano. Para que isso? Para que a pessoa que é proprietário não desenvolva a teoria de apenas valorização do terreno sem a devida utilização para moradia ou para comércio, para o que for. Isso acaba prejudicando os moradores laterais ou adjacentes ao terreno, com mato, animais, enfim, e é uma despesa para a prefeitura. Então é importante dizer isso, que esse instrumento a prefeitura não utiliza, porque vai atingir os especuladores financeiros, especuladores imobiliários de Araguari. Muito triste isso. E a outra questão é que nós não temos em Araguari duas isenções de IPTU que são já leis federais. Uma isenção de imóveis até 70 metros quadrados, 70, tem que ser isentos, e a outra é a isenção para pessoas que são idosas. Portanto, o idoso não tem que pagar IPTU, independente do tamanho da casa e do poder financeiro. A lei diz que idosos, mais de 60 anos, não pagam IPTU. Nós não temos aqui em Araguari feito a utilização dessa lei federal, o que também é claramente uma ilegalidade dessa gestão, porque a lei foi feita quando esse rapaz já era prefeito de Araguari. Então é importante que a gente diga que a prefeitura tem até 5 anos para receber o que é devido ao IPTU, mas ela tem usado a prática de protestar imediatamente o devedor. Isso está inviabilizando as pessoas de pagar o IPTU, porque aumenta a despesa e ela tem as despesas de cartório. Então a gente precisa rever isso, é preciso que o prefeito entenda que isso é ruim, não aumentou a arrecadação. Se a ideia era aumentar a arrecadação com protesto, exatamente o contrário aconteceu, pois diminuiu drasticamente a arrecadação de IPTU por conta dessa sobrecarga para os contribuintes. Eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a vocês e dizer que o presidente Lula sancionou a lei que autoriza os condutores, quem possui CNH, ter a sua CNH renovada sem nenhuma despesa, ser automática, desde que nos últimos 12 meses, que antecede a obrigação da renovação, ele não tenha sido notificado e nem levado multa, enfim. E mais de 1 milhão de brasileiros já conseguiram isso, e imaginem que R$300 era a média para renovação, então são 300 milhões de reais que ficaram no bolso do povo brasileiro e não foram para
às mãos de gananciosos, né? Então, parabéns ao presidente Lula, obrigado a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau!